Olá, eu sou a Raquel Agneta do Ateliê Rari Arte. Hoje eu vou te ensinar a fazer um tapetinho para a máquina de costura. Vamos começar cortando pelo corpo do nosso tapetinho de máquina. Vou posicionar a régua na medida que eu preciso, apoiar bem o cortador circular e fazer o corte. Este pedaço aqui a gente vai reservar para ser utilizado em um outro projeto. E o que a gente vai utilizar é esse aqui. Se a sua mesa de corte não tiver o tamanho suficiente para essa medida de tecido, basta dobrar, alinhando bem aqui em cima. E então fazer o corte. Este é o tecido de topo. Para fazer o corte do tecido de forro, a gente vai seguir o mesmo passo a passo. O primeiro passo para preparar o corpo do tapetinho de máquina é fazer a estruturação do tecido com a manta. Então, eu vou levar o tecido e a manta para o ferro de passar bem toda a estrutura para fazer essa fixação. E então, eu vou decidir se eu vou ou não fazer o matelaçado. Nesse caso, eu vou fazer o matelaçado. Fiz o quilting reto ou matelaçado em toda a estrutura. Agora é só refilar e esquadrejar. Em seguida, eu vou fazer uma costura de segurança tipo zigue-zague em toda a volta, para evitar que essas orelhinhas se formem durante a costura. Eu vou precisar da manta resinada, o tecido de topo, que vai na parte externa, o tecido de forro e um bordado para fazer a decoração. O primeiro passo é estruturar o tecido, que vai na parte de fora do bolso, levando junto com a manta para o ferro de passar. Passa com bastante calma, sem fazer muita pressão, e em seguida nós vamos fazer uma costura de segurança em toda a volta para poder fixar esse tecido na manta. Depois de passado, é só alfinetar. Agora sim, a peça já está preparada para receber a costura de segurança. Se você quiser, pode fazer o matelaçado no seu bolso também, mas de preferência antes da costura de segurança, somente com o tecido de topo e a manta. Eu escolhi fazer o matelaçado. Agora eu vou retirar todo o excesso de manta e esquadrejar a estrutura na minha base de corte.
deixa essa parte bem alinhadinha aqui. A mão bem firme sobre a régua de patchwork. Se a régua se mexer, como aconteceu aqui, se ela sair do lugar, volte a régua no lugar e recomece. Se você pretende fazer alguma decoração no seu bolso, faça isso antes de colocar o forro. Eu vou colocar o meu bordado a 3 centímetros da borda. Então, eu preciso riscar para poder fazer a costura bem certinha, bem reta. Eu vou riscar com a caneta fantasminha, você pode utilizar o giz apagável também, se preferir. Vou posicionar o bordado aqui, bem rente com essa linha. Coloco um alfinetinho para não sair do lugar. E nesse bordado que eu escolhi, eu preciso fazer 2 costuras para deixar ele preso. Uma aqui em cima, bem estreitinha, e a outra aqui embaixo. Após a costura do bordado, eu posso colocar o forro. No meu caso, estou utilizando um tecido liso, que tem os 2 lados da mesma cor. Caso você vá utilizar um tecido estampado, você vai colocar o lado direito com direito do tecido, ou seja, estampa com estampa. Esse bordado aqui, ele ficou na parte superior do meu bolso. Então, a minha costura vai ser aqui em cima. Posiciono o forro certinho, alfineta bem. E coloco um alfinete aqui também, porque quando a gente vai costurar o forro, é comum ele sair um pouquinho do lugar e correr aqui. Então, esse alfinete vai auxiliar e não deixar ele sair tanto assim do lugar. Como o bordado vai ficar na parte superior do bolso, a costura vai ser aqui em cima. Costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Depois de feita a costura para pregar o forro, a gente precisa passar nessa parte aqui para poder fazer o rebatido depois, a costura de acabamento. Então, passa bem para vincar, trazendo o forro aqui para cima. E depois jogando o forro lá para trás, de forma que ele não apareça aqui nessa parte. Ele tem que ficar bem escondidinho lá atrás. E para isso, eu vou passar também para poder vincar. Aqui nessa parte, eu preciso fazer uma costura de acabamento para rebater a costura anterior e deixar o forro bem seguro. Eu vou colocar alguns alfinetes, prendendo o forro também. E vou fazer uma costura de acabamento aqui em cima. Fiz a costura de acabamento, o avesso ficou assim. E agora eu vou finalizar com uma costura de segurança em toda essa parte aqui. E o excesso de forro que sobrar, eu vou retirar.
Agora é só tirar o excesso de forro. Essa costura de segurança foi feita para deixar o forro totalmente preso à estrutura. A partir da ponta, eu vou marcar 17 centímetros e da outra ponta também, 17 centímetros. E vou atravessar o bolso, vou riscar de fora a fora. Esse bolso terá 3 divisões. Agora sim, eu posso posicioná-lo sobre a estrutura, alfinetar bem. Deixar bem alinhado aqui embaixo e aqui nas laterais também. Feitas essas duas costuras, eu vou finalizar a costura do bolso com uma costura de segurança em toda essa volta. O próximo passo é colocar o tecido de forro. Para costurar o forro, eu vou colocar o lado avesso do tecido em contato com a manta. Não se esqueça de retirar todas aquelas sobras de linhas que ficam da costura. Posicione o tecido de forro bem alinhado em cima da peça. Leva ao ferro de passar para dar uma boa assentada e para ele ficar bem fixo na estrutura. E em seguida, eu vou alfinetar. Depois de colocar os alfinetes ou os prendedores, é só fazer uma costura de segurança em toda a volta para prender o forro na estrutura. Após a costura do forro, a próxima e última etapa é o acabamento, que será feito com o viés ou debrum, também conhecido, que é feito a partir do próprio tecido da composição. Eu tenho aqui duas faixas de tecido, pois a largura do tecido, que é entre 1,40 m e 1,50 m, não é suficiente para fazer todo o acabamento dessa peça. Então, será necessário fazer a emenda dessas duas faixas. Essas faixas de tecido não foram cortadas enviesadas, mas o tipo de acabamento que será feito nessa peça exige que nós façamos a emenda na angulação de 45 graus. E eu vou explicar como será feita essa emenda. Na régua de patchwork, eu vou encontrar a angulação de 45 graus e alinhar com esta base e com esta ponta aqui. E vou riscar. E vai ficar assim, com essa parte riscada, formando um triângulo aqui. Isso eu fiz em uma das faixas, em uma das pontas. Na outra faixa, eu vou fazer a mesma coisa, na outra ponta. Eu terei, então, essas duas pontas com os dois triângulos. Agora é só recortar.
em cima da linha. E eu terei, então, 2 faixas enviesadas. A costura é feita pelo lado avesso. Eu vou posicionar uma faixa de frente com a outra, nessa posição aqui, e vou considerar o pé de máquina, aproximadamente 0,75. E eu vou marcar aqui, nessa ponta. E nessa ponta aqui. Eu vou me basear nessas marcações para fazer a união das faixas. E vai ficar assim, sobrando uma pontinha de um lado e do outro, de aproximadamente um pé de máquina. Então, é só colocar um alfinete aqui, deixando bem alinhado nessa parte, e fazer uma costura, começando daqui, com um pequeno retrocesso no começo e no fim, costura definitiva. E a emenda vai ficar assim. Agora é só abrir a costura, vincando bem com a unha ou utilizando o vincador. E cortar essa pontinha que ficou sobrando aqui. E a faixa de tecido vai ficar emendada de forma enviesada. Em seguida, eu vou dobrar essa faixa de tecido ao meio, em toda a sua extensão, toda a faixa. E vou levar ao ferro de passar para vincar bem. Passei a faixa de viés, deixando bem vincado o tecido, assim. E aqui nessa ponta, eu risquei para que vocês possam observar que eu vou dobrar assim, formando um triângulo. Vinca bem. E dobra novamente, seguindo o vinco central. Pode até passar no ferro novamente essa parte aqui, para deixar bem certinha essa dobra. Eu vou começar a costura do viés aqui pela parte de cima. Os bolsos ficaram na posição contrária, aqui na parte de baixo. Não precisa ser exatamente no centro. O importante é que não seja nas extremidades. Eu vou posicionar aqui, deixando essa parte aqui que não está dobrada, sem acabamento, bem alinhada. E vou colocar alfinetes aqui onde tem a dobra e um pouquinho mais para cá, para segurar esse viés na estrutura. Aqui vai ficar assim. A partir desse alfinete, eu vou começar com uma costura definitiva. Faço um pequeno retrocesso e venho seguindo com essa costura até 1 centímetro antes de finalizar a costura aqui. Eu preciso fazer essa marcação de 1 centímetro, porque eu não posso avançar. Então, antes de chegar a 1 centímetro do fim, eu encerro a costura com uns 2 ou 3 pontinhos de retrocesso e corto a linha. Depois que eu encerrei a costura a 1 centímetro do fim, que está representado aqui pelo meu alfinetinho amarelo, eu vou cortar a linha, né, como eu já falei, e vou pegar essa faixa de tecido e vou levar lá para trás, alinhando com essa lateral aqui. Então, a gente observa que forma-se
uma angulação aqui. Eu posso vincar com a unha para ela ficar bem firme, bem fixa. E então, eu volto com essa faixa na mesma direção. Porém, ela não pode avançar dessa borda aqui. Eu posso colocar um alfinete para manter tudo no lugar. E observo também que aqui nessa lateral, eu tenho que ter a minha faixa de tecido alinhada. Não pode ter nada fora do lugar, tem que estar tudo muito bem alinhado para que se forme esse canto mitrado. Depois que eu fiz todas essas dobras e que eu deixei tudo bem alinhado, eu vou começar uma costura aqui, bem do começo, dá uns 2 ou 3 pontinhos de retrocesso, costura definitiva, e vou seguindo normalmente com a costura até chegar na outra ponta, onde eu vou fazer o mesmo processo que foi feito aqui. Eu estou demonstrando o acabamento do viés pelo lado direito da minha peça, ou seja, pelo tecido de topo. Dessa forma, o acabamento, o fechamento do viés será pelo lado do forro e será feito com pontos invisíveis, que são pontos feitos à mão, costura à mão. Se você for fazer esse acabamento fechando o seu viés com rebatido à máquina, é interessante que você comece a colocar o seu viés pelo lado do forro, na primeira costura, para fazer o fechamento rebatendo a máquina no lado mais visível da peça, que é o lado externo, no tecido de topo. Fica a seu critério. Essa escolha é muito particular de cada artesã. E como eu farei o fechamento do meu viés com pontos invisíveis feitos à mão, eu prefiro que esse acabamento seja feito pelo lado do forro. Quando estiver chegando aqui para finalizar a costura, coloca um alfinete para prender essa parte aqui. E aqui, onde formou a quina, a cabecinha aqui a ponta do triângulo, eu marco mais ou menos 1 centímetro, coloco um alfinete também para se situar. E aí, essa parte aqui eu vou precisar cortar um excesso. E eu vou cortar também enviesada, na angulação de 45. Eu venho aqui, bem na altura do alfinete, que é aquela marcação de mais ou menos 1 centímetro, alinho com a borda da minha faixa de tecido, né, com a borda do meu viés, e vou riscar, com o lápis mesmo. Bem aqui onde eu risquei, eu venho com a tesoura e corto, e ele vai ficar com essa inclinação. Na verdade, com esse ângulo de 45 graus, igual esse aqui que foi formado na faixinha de baixo. Agora é só continuar a costura. Finalizada a primeira costura do viés. Em seguida, eu vou levar o ferro de passar para vincar bem essa costura e então fazer o fechamento do viés com pontos invisíveis
pelo lado do forro. Esse canto é conhecido como canto mitrado e é muito utilizado nas peças quadradas ou retangulares, como toalhas, jogos americanos, painéis, dando um acabamento muito bonito. Antes de fazer o acabamento aqui para esse lado, a gente pode dar uma passadinha com o ferro aqui para assentar melhor essa costura. Eu vou fazer o fechamento pelo outro lado. Nesse tipo de acabamento, o mais comum é fazer ponto invisível, que é a costura à mão. O rebatido à máquina aqui pode perder um pouco a beleza do seu trabalho, mas isso não significa que você não possa fazer o rebatido à máquina. Eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto invisível. O ponto invisível deve ser feito com a linha no mesmo tom do tecido que você utilizou para fazer a peça. Então, corta aqui a pontinha da linha. Para você passar essa linha com mais facilidade na agulha, corta assim meio vertical. A agulha não precisa ser muito grossa. Não é linha dupla, nós vamos utilizar a linha única. Faz um nozinho aqui na ponta da linha. Esse nozinho é bastante utilizado no bordado e nós chamamos também de nó de costureira. Corta a pontinha. E aqui está o pedacinho da linha aqui e a linha, a outra ponta com o nozinho do outro lado. Eu vou começar exatamente por aqui, que é onde a gente finalizou com a costura com a faixa do viés. Essa costura que tem aqui, eu preciso que essa faixa encubra essa costura, ela não pode aparecer no nosso trabalho. Então, você vai deixar o seu viés bem posicionadinho aqui, pode colocar prendedores para te auxiliar ou alfinetes. Eu vou começar com a costura prendendo essa parte aqui no meu tecido. Na mesma direção que saiu a minha linha, eu vou entrar com a agulha no tecido de baixo. E assim por diante, na mesma direção que eu saí aqui, eu vou entrar nesse tecido aqui, que é a faixa do meu viés. Essa é uma das formas de fazermos o ponto invisível. Não deixe a linha frouxa, vai dando leves puxadinhas a cada pontinho, se você perceber que eles não estão com um pouco esticadinhos. Não puxe demais para não deixar essa parte enrugada.
Se você vê que a sua linha não saiu na direção desejada, você tira ela da agulha, puxa a linha, devolve na agulha novamente e recomeça a costura. Como esse é um ponto de acabamento, não pode se fazer com pressa e tem que ser bem feitinho, para o trabalho ficar bem finalizado e com qualidade. Essa parte aqui eu preciso dobrar bem na quina, porque ela tem que acompanhar essa mesma dobrinha que foi feita aqui atrás. Olha como vai ficando o acabamento. A gente praticamente não consegue enxergar o ponto. Como fazer para encerrar a costura quando a linha estiver acabando? Eu vou enfiar a agulha aqui no meu tecido e vou dar 2 voltinhas aqui. 1, 2. 2 voltinhas com a linha em volta da agulha. Empurro a agulha aqui, segurando aqui a linha com o meu dedão e vou puxar com bastante cuidado. Ela vai formar um nozinho aqui. Então, eu dou uma puxadinha e essa costura não vai se soltar. Então, eu venho com a agulha no mesmo buraquinho de onde a linha está saindo e enfio ela lá para dentro, num lugar escondido. Vejam só. Puxo e corto a linha. E para recomeçar, eu vou sair com a agulha no mesmo lugar onde foi finalizada a costura. Porém, eu preciso esconder o nozinho. Então, eu venho aqui por dentro, escondo o nozinho e saio com a agulha onde foi feito o nozinho. Quando estiver chegando aqui, na parte do acabamento,
A gente vai finalizar a costura normalmente. Essa parte aqui vem por cima, encobrindo aqui a costura de baixo. E aí, é só a gente completar aqui os pontinhos invisíveis até chegar aqui e fazer o arremate final. Para finalizar, você pode até sair com a linha da agulha aqui um pouquinho para frente da dobra. Sai aqui, faz o arremate com o ponto. Uma, duas laçadinhas já é o suficiente. E puxa bem aqui. Passa a unha aqui para esconder o pontinho e enfia a agulha no mesmo buraquinho. Sai aqui na frente, puxa e corta a linha.